Olá, estamos aqui de novo. Nós paramos no versículo 10 de Gálatas, capítulo 3. Eu vou só dar uma lida de novo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Claro que essa palavra era uma palavra endereçada para pessoas que conheciam a lei, que de alguma forma estavam tentando vivenciar a lei. Mas a própria palavra diz que ninguém consegue cumprir. Se ninguém consegue cumprir um só ponto da lei, ele já está condenado. Então, a maldição já está sobre todos os que nascem nesse mundo. E será que essa maldição ela termina em algum momento, em alguma condição? Bem, vamos ver o que a palavra fala. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então agora temos uma afirmação. Ninguém consegue cumprir a lei, ninguém consegue fazer boas obras, ninguém consegue fazer nada para mudar aquilo que ele é. Nós somos pecadores, temos uma natureza decaída, podre, miserável. E não há nada que eu possa fazer que mude o que eu sou. Eu posso frequentar a igreja que eu estou, Filadélfia, há 50 anos. Se eu realmente não entender o Evangelho e não nascer de novo, eu estou morto. Com todas as práticas que eu possa fazer dentro de uma igreja. Eu posso frequentar todos os cultos, posso dar dízimo, posso louvar, posso ter um ministério, posso fazer o que eu quiser dentro de uma igreja local e estar morto, porque eu nunca nasci de novo. Nunca tive Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, ele está falando bem claro. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Tanto é que nós já falamos isso, estou repetindo, que em Efésios, capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida, nós andávamos segundo o curso desse mundo. E a palavra de Deus fala no capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É interessante que o versículo 10 fala que o Senhor realmente nos preparou para andarmos em boas obras. E lá é interessante que ele dá a entender no original, no grego, que nós somos poesia do Senhor, preparados para andarmos em boas obras. Sendo assim, para nós cristãos, as boas obras são consequências da salvação. Eu sou salvo, por isso então eu vou fazer as coisas que o Senhor quer, eu vou obedecer a palavra, eu vou impactar a vida das pessoas. Quando a forma das religiões é o inverso. Você tem que praticar boas obras para quem sabe um dia estar na presença de Deus. Bem, ele continua no versículo 12, eu quero que você preste muita atenção nisso. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então, se uma pessoa tenta ser salva através do que faz, ela está perdida. Porque ela teria que fazer todo o bem que Deus quer, nem o mal que Deus não quer, desde o dia que ela nasceu até o dia da morte. Isso é impossível. Bem, vocês devem estar percebendo que eu estou falando uma série de coisas para uma pessoa que não tem Jesus. E, e aquele que tem Jesus? Será que houve alguma modificação? Alguma transformação? Será que essa maldição que acompanha o mundo perdido sem Jesus, será que essa maldição continua atingindo um crente? Esse tema foi colocado porque ah, um determinado irmão nos procurou e disse que ele foi numa igreja e lá ele sentiu a sinceridade, a presença de Deus no determinado pastor que estava ali e
que esse pastor, parece que ele tinha levado aí algumas fotos, né? Porque é uma pessoa que está passando por algumas dificuldades. E ele levou fotos e parece que o pastor disse que ele estava quebrando a maldição de família que havia sido colocado sobre a avó dele. E que é óbvio, segundo essa doutrina, essa maldição vai passando de geração em geração e então a pessoa que é atingida vai ter diversos tipos de problemas. Olha só o que a palavra de Deus fala. Por isso que eu digo, se eu conheço essa palavra, eu não tenho como afirmar que há quebra de maldição de família. Não existe isso. Olha o que a palavra fala no versículo 13 agora para crente. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é que Cristo fez? Cristo nos resgatou. Isso é passado, é incondicional, independe do que você faz ou deixa de fazer. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, querido. Esse pastor nunca teria condições de quebrar a maldição da sua avó, salvo se ela se convertesse. Se a sua avó se converte, se ela tem um encontro com Jesus, não há mais maldição. Não existe isso. Agora, se ela não se converteu, ela continua debaixo de maldição e não vai ter pastor nenhum que vai conseguir quebrar essa maldição sobre ela especificamente. E vou falar depois um pouco sobre marcas de família. Aí é outra coisa. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, se ele quebrou a maldição, se ele, Jesus, recebeu a nossa maldição e morreu a nossa morte, maldição essa que me levaria para o inferno. E ele se fez pecado, morreu no meu lugar. Os pecados que eu já fiz, estou fazendo e vou fazer até o último dia da minha vida, foram colocados sobre Jesus. Jesus morreu a minha morte. Ele ressuscita, está vivo. E ele oferece de graça a vida eterna para aquele que está debaixo da maldição. Mas a partir do instante que a pessoa se arrepende dos seus pecados, entende que Jesus é Deus homem, que Jesus se fez pecado por nós e morre a nossa morte, a partir desse instante nós saímos da maldição que estávamos. E o que é que a gente recebe no lugar? O que está no versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, chegasse a você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ora, então, baseado só nessa passagem, nós temos que entender que depois que a pessoa aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não está mais debaixo de maldição nenhuma. O que ocorre, meu irmão, é que as pessoas que estão dentro de uma casa, elas estão sendo discipuladas de uma maneira informal, pelo pai, pela mãe, por avós. E ela vai construindo os seus valores adquiridos, valores que vêm do sistema do mundo. Então a criança está observando o pai, se ele bate na mãe, se ele briga, se ele xinga, ok?
se ele é mentiroso ou se ele é uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa honesta. Ou seja, a pessoa vai ser impregnada de valores que nós chamamos de marcas de família. Marcas de família. E essas marcas, esses valores adquiridos é que vai realmente fazer o caráter dessa pessoa, que vai sendo durante o seu crescimento, ele vai pegando outros valores de escola, de jornais, de revista, de livros, de amigos, de professores, de outras fontes de informação. Ele vai tirando um valor que ele tinha e vai colocando outro no lugar. Então, esses valores adquiridos é que vai dar a visão que ele tem do mundo e a visão que ele tem dele mesmo. E é lógico que o comportamento na sua vida vai ser uma consequência desses valores. Se esses valores são valores meramente do mundo, adquiridos na sua caminhada, e ele não tem Jesus, ele está debaixo da maldição e está impregnado de uma série de valores que ele recebeu do pai, recebeu da mãe. Imagina que esse filho tem como pai uma pessoa envolvida com espiritismo, por exemplo. Mas isso eu converso daqui a pouco. Vou interromper esse vídeo e recomeçamos novamente.